que nós temos, então, que decidir hoje? E me parece que vamos continuar discutindo esse tema de forma, talvez, continuada pelos próximos meses. É de se contar, inclusive, com algum tipo de diálogo institucional com o próprio Congresso Nacional. Como se sabe, já foi destacado aqui ontem, de maneira ampla também e enfática, o Congresso Nacional, pelo menos a Casa Alta, já aprovou uma emenda que suprime o foro. A mim me parece que esse debate, e eu vou desenvolver ideias sobre isto, é bastante curioso, porque nós acabamos tratando do sintoma e não da causa da questão. Não é preciso fazer muito esforço para se saber que, eu vou repetir isso com dados daqui a pouco, que para ser ruim, ministra Rosa, a justiça criminal brasileira tem que melhorar muito. Que para ser ruim, ministra Rosa, a justiça criminal brasileira tem que melhorar muito. Que para ser ruim, ministra Rosa, a justiça criminal brasileira tem que melhorar muito. O quadro é de verdadeiro caos. E há um outro dado importante. O descrime que não se faz e do qual não se cuida entre a realidade da Justiça Federal e da Justiça Estadual. Afora um ou outro Estado, o debate que se trava se dá apenas, e aí um vício grave, no plano das vantagens salariais. Apenas isto. O debate que se trava se dá apenas, e aí um vício grave, no plano das vantagens salariais. Apenas isto. Mais salário para juízes, mais salários para promotores. Só isto. Ninguém discute a estrutura da justiça criminal. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Esse é o Brasil a vero. O que isso tem de relevante? É isso que se cuida da justiça criminal também. Quando a gente discute, e eu já tive a oportunidade de falar isso, não estou sendo original, lá em 2008, 2009, quando a gente discute a questão da segurança pública, e o tema, nós temos que falar sobre justiça criminal. Nós estamos a ver agora, conversava não faz muito com a eminente Procuradora-Geral, dos episódios que marcam essa tragédia recente do Rio de Janeiro. Sua Excelência me dizia, sem desvendar esse caso Marielle, a própria intervenção se torna um nonsense. E é verdade. Mas a toda hora nós vemos mais mortes associadas a esse caso, ministro Fux. E mais mortes com autoria recôndita. Este é o quadro do Brasil. Homicídios cuja autoria não se desvela. Portanto, não há como não fazer conexão entre a questão da segurança pública grave, o chamado Estado a que chegamos, e a justiça, no caso a justiça criminal. E aí temos um quadro realmente espantoso de problemas. Inquéritos que não foram abertos. E um quadro que não mudou muito. Eu me lembro que cheguei em Alagoas, presidente, 5.000 homicídios sem inquérito aberto. Inquéritos que são abertos, mas estão aí, inconclusos. Denúncias que são oferecidas e
não são julgadas. O Brasil é o país em que deixa prescrever crime de júri em massa, no mínimo 20 anos. Então, eu acho que esse debate é importante para que a gente possa fazer, talvez, não panfletagem, não algo popularesco, mas discutir de fato a realidade da justiça criminal. E talvez das justiças estaduais. Eu avanço, eu já ouvi de muitas pessoas dizendo que, para todas essas mazelas existentes, que teria que haver uma federalização geral da justiça. Não sei se Vossa Excelência compartilha desse tipo de pensamento, mas já creio, estou olhando para Vossa Excelência porque eu já ouvi de Vossa Excelência. Um regime único para a magistratura brasileira. Isso, Vossa Excelência. Bom, mas, de fato, se não chegarmos a tanto, presidente, é necessário que nós discutamos, pelo menos, um fundo que subsidie, não o pagamento de salários, mas a modernização, a instrumentalização, os sistemas de computadores da justiça estadual. Porque ela, inclusive, está à frente, como nós sabemos, na questão do combate à criminalidade. Uma boa parte dessa tarefa trata da justiça estadual e está afeta a justiça estadual. E tudo isso é negligenciado nesse debate. Por quê? O salvacionismo se tornou o problema do foro. Como diz o ministro Celso, os colegas nossos da terceira turma, lá da Globo News, só falam que o problema é do foro. Por quê? O salvacionismo se tornou o problema do foro. Como diz o ministro Celso, os colegas nossos da terceira turma, lá da Globo News, só falam que o problema é do foro. Por quê? O salvacionismo se tornou o problema do foro. Como diz o ministro Celso, os colegas nossos da terceira turma, lá da Globo News, só falam que o problema é do foro. Eu, no início, já falei, presidente, sobre o estado a que chegamos na justiça criminal, que é totalmente ignorado. Discutimos tudo. Falamos de segurança pública e esquecemos o papel da justiça criminal nesse contexto. É tão óbvio que, se não houver uma estratégia de articulação, setores da polícia, setores do Ministério Público e do Judiciário especializado, o tema da segurança pública nunca será tratado. E nós fazemos uma ablação do sistema de justiça criminal, que é pessimamente dotado de condições. A justiça estadual, afora no que diz respeito ao pagamento de vencimentos, e é uma perversão do sistema, até porque cada Estado deveria pagar os salários de acordo com a sua força financeira, e não se fazer essa equiparação, se fez uma federalização do padrão salarial. Tanto é que a gente vive aqui, já falamos antes, com a pressão justa de juízes estaduais e também de membros do MP estadual aqui, para que os nossos salários sejam alterados, para que haja alteração no Congresso e eles os ultrapassem. Mas é só, gasta-se tudo com a remuneração do juiz. Os dados todos do CNJ, presidente, indicam que 90% do orçamento do Judiciário se consome com salários. E, se formos detalhar, com salários de juízes. Só. Uma boa parte do Judiciário Estadual não tem sequer quadros de servidores. Vive de servidores emprestados. Essa é, infelizmente, a realidade. Voltando àquela imagem, é um macrocéfalo com perna de pau.
E veja, como todos sabem, o Brasil é um dos países que mais gasta com o aparato judicial para ter essa justiça que está aí. Mais de 3% do PIB. Portanto, gasta-se mais do que a Alemanha para ter uma justiça de Bangladesh. É impossível, presidente, eu vivi essa realidade na AGU. Um dos pleitos que lá existia, você deve ter convivido com isso também na Procuradoria de Minas Gerais, era, por que não? Férias de 60 dias. Ninguém administra uma instituição. Quem já teve a experiência de administrar um boteco sabe que é impossível fazê-lo com esse tipo de modelo. Os escafandristas, os garimpeiros, os seringueiros, os mineiros, todos, não os de Minas Gerais, aqueles que trabalham em Minas, todos têm férias de 30 dias. Mas os juízes de 60 dias. Nós sabemos, estou falando isso com a maior tranquilidade, porque nós não fazemos férias de 60 dias. Todos sabem nos gabinetes. Mas essa é a realidade. E aí, já nem estou falando de venda de férias e todos os penduricários que se inventam em torno disso. Estou falando só das férias. Só a supressão das férias, presidente, daria ao Ministério Público e ao Judiciário 10% da sua força de trabalho. E pouparia recursos com essa fictícia substituição. Hoje, aquilo que se aprovou numa lei federal das substituições já se inventa. Nos tribunais também já tem substituição e se paga a gratificação. 30%, presidente. É como se nós estivéssemos na turma e viéssemos para o plenário, do plenário para a turma, e recebêssemos mais 30%. Isso já passou, sim. Veja, queimam-se recursos que deveriam ser destinados ao funcionamento do sistema. 90% com salário de juízes. Agora as férias. Membros do Ministério Público ainda são mais privilegiados. A única casta que mantém a licença-prêmio por tempo de serviço. A única. Ninguém mais. Nem é preciso dizer, presidente. É flagrantemente inconstitucional isso. Tanto é que muitos dos pleitos, eu já falei isso aqui, quando vem o pedido de equiparação que se tem aqui, nós deveríamos era refutar a equiparação e declarar a inconstitucionalidade do paradigma. É isso que temos que fazer. É dizer, o que é exótica ainda está com esse padrão aí e declarar inconstitucional. Não dar a extensão, mas suprimir a vantagem. Veja, aqui nós temos mais 6 meses. A cada 5 anos trabalhados, o membro ganha direito a 3 de licença. 3 meses de licença, conversíveis em pecúnia em caso de aposentadoria. A lei orgânica do Ministério Público. Até mesmo o nome é jocoso, presidente. Como se o subsídio, as férias e os feriados não fossem prêmio suficiente, os membros do Ministério Público ainda gozam de dias extras conversíveis em pecúnia. A condição é que o membro não sofra sanção de suspensão. Há também os feriados específicos, nós já discutimos isso. Inclusive, na Justiça Eleitoral, chegamos a discutir, ministro, se não era o caso, realmente, de suprimi-los. No âmbito do Poder Judiciário da União, são 11 dias de recesso de final de ano. Quarta e quinta-feira, Semana Santa, segunda-feira de Carnaval, 11 de agosto, 1º e 2 de novembro, 8 de dezembro. A Lei 5.010. Agora, estendido também para a Justiça Estadual. Descontando que alguns dias caem em finais de semana e a sobreposição de feriados, temos por volta de 15 feriados anuais, além do calendário normal. Um ano tem 365 dias no total. Juízes folgam, além do calendário dos trabalhadores em geral, cerca de 22 dias em férias e 15 em feriados. Para os membros do Ministério Público, podemos adicionar à conta 13 dias de licença-prêmio. Em teoria, todas essas ausências são supridas por outros membros da carreira, os quais são remunerados para tanto. As diversas leis de regência das carreiras jurídicas prevêem adicionais para aqueles que substituem os ausentes, para a magistratura federal e membros do Ministério Público. A gratificação chega a 1/3 do subsídio
Lei 13.093 de 2014 e 13.024 de 2014. A despeito do gasto extra, nos dias não trabalhados, audiências e sessões do Tribunal do Júri não são marcadas, processos não são despachados, sentenças não são prolatadas. Presidente, não há como administrar um sistema de justiça com tantas ausências e lacunas. Não é exagero afirmar que teríamos um aumento de mais de 10% da nossa força de trabalho judicial, apenas adequando e igualando o calendário de juízes e promotores aos demais trabalhadores. E tudo isso passa ao largo da análise sobre o problema do foro. O problema do Brasil, da justiça criminal brasileira, é o foro. Quanto engodo, quanta enganação, quanta mistificação, presidente. Veja, só com isso 10% da força de trabalho. Tenho que todas essas vantagens, presidente, licença-prêmio, segundo período de férias, feriados, são flagrantemente inconstitucionais, seja por representarem contagem de tempo de serviço ficto, seja por violar os princípios regentes da administração. São únicos. Só para essas categorias. Qual é a justificativa? Veja que nós precisamos analisar isto com muito rigor. E, de fato, falta ao país uma lei de abuso de autoridade, adequada aos tempos. Se diz que conversar sobre lei de abuso de autoridade é obstrução de justiça. Que coisa chocante. Veja que se quer um tipo de poder absoluto. Ainda ontem, Vossa Excelência apontava, lia parte do editorial do Estado de São Paulo, de terça-feira, a propósito dos escândalos, dos abusos nas investigações. Porque estou falando do sistema como um todo. A questão que tem sido apresentada, eu tenho brincado muito pela mídia, a nossa terceira turma, e esse relatório aí da GV, é de que o problema do Brasil é o foro. Quando, na verdade, nós temos problemas estruturais. Quanto à questão de salário, é óbvio, o policial que teria que dar guarda ao juiz teria que ser pago nesse processo, e não fora disto. É evidente que se gasta com o pessoal, mas não só com o pessoal, porque toda uma estrutura, por exemplo, de informática e tudo. Por isso que eu falei na necessidade de um fundo, porque os estados, de fato, têm carências. Agora, as carências são muitas vezes exauridas. Presidente, todos os escândalos que estão nas páginas dos jornais, pagamento agora recente de auxílio moradia retroativo no Rio Grande do Norte, um estado que não paga salário de policial, presidente. Então, veja, é disso que estamos falando. Então, dizer, não, tem que ser, não tem que ser assim, não. Tem que gastar com o pessoal, mas não se gastou com servidores adequados, não se gastou com assessores. Por quê? Porque se consome todo o recurso. Federalizou-se, presidente, a remuneração para superá-la. Equipara-se ao Supremo Tribunal Federal para pagar mais. Férias que são vendidas, quando, na verdade, não deveria ter que venda de férias. Tudo isso é do orçamento. É fácil de ver isto. Agora que existe essa má-estrutura, é evidente. Estão aí as varas. Presidente, eu falo com a vivência de quem passou pelo CNJ, nós concebemos o chamado projeto Integrar, que era a ideia de ajudar os estados. Em alguns locais, por exemplo, não tem recursos, e ninguém tinha recursos, e os processos paravam em função das metas. Por quê? Não se tinha recurso para fazer exame de DNA. É esse quadro. Quer dizer, ou fazemos um diagnóstico sério e pensamos nesse sistema, mas todo o nosso debate está centrado em vantagens, em dar mais vantagem. Quem é mais esperto nesse contexto? Num ambiente de cobertor curto. Vamos ter que reestruturar. Obviamente que nós não precisamos, nem queria tocar nesse assunto, nós não precisamos de 25, 26 tribunais regionais do trabalho. Nós vamos ter que fazer enxugamentos. Evidente, no plano federal, inclusive, nossa participação no PIB é muito alta, mas para que o sistema seja funcional.
Agora, essa discussão... Veja, nós não sabemos hoje, nós não podemos perguntar... Veja, isso não é coisa de pessoal, é de investimento. Quantos processos criminais nós temos em tramitação, presidente? Ninguém sabe. Veja. Ministro, Quantos inquéritos nós temos? São questões básicas que nós não sabemos. Não é coisa de culpa, não é nada de pessoal. Isso é outra coisa. Aqui estou falando realmente de uma falha sistêmica que tem que ser analisada. Agora, claro que tem isso mesmo. Se você não tiver 2 meses e é inadministrável, eu administrei a AGU, havia essa pretensão. Imagine trabalhar com um advogado com 2 meses de férias. Impossível. Quem já administrou uma bodega sabe disso. Amontoaram-se privilégios. Claro que isso consome recursos. E nós temos que discutir isso. Não é? Eu acho que essa é a oportunidade. Já que se colocou como pano de fundo a questão do foro, o grande mal, e vai ser uma grande decepção, porque em pouco tempo vai se descobrir que os processos que vão para os estados não vão andar por conta dessa realidade e de outras que já foram apontadas. E daqui a pouco vão se dizer, poxa, que saudade do foro. Quem brinca de Américo pisca-pisca, colocando abóbora no lugar de jabuticaba e leva uma abóbora no nariz. É isso que nós estamos fazendo.